Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Museu de Paleontologia da URGS Irajá Damiani Pinto. Nossa sede está localizada em Porto Alegre, no campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais precisamente no Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências. Esse prédio aqui. Aquele ali é o Prestosuchus, um dos maiores predadores do período Triássico e símbolo do nosso museu. Logo mais, você vai poder ter maiores detalhes sobre o nosso mascote. Nossas reservas técnicas abrigam um importante acervo paleontológico que conta com espécimes fósseis de todos os continentes e de todos os períodos geológicos. Recebemos milhares de pessoas anualmente interessadas em saber mais sobre paleontologia. E agora estamos recebendo você também, através deste tour virtual. Vamos lá? Esta reconstituição de corpo inteiro de um exemplar da espécie Prestosuchus chiniquensis foi confeccionada pelo artista plástico Luiz Henrique Maier entre 2018 e 2019. O ponto de partida para a obra foi o esqueleto quase completo de um indivíduo dessa espécie existente na coleção do Laboratório de Vertebrados, cuja réplica encontra-se em exposição na entrada do museu. A partir dos ossos, a equipe do setor de paleovertebrados analisou como deveria ser a postura e o tamanho do animal, repassando essas informações ao artista e interagindo com este ao longo de todas as etapas da confecção da obra. A realização de um trabalho desse tipo é um grande desafio para os paleontólogos, pois envolve a reconstituição de partes de um animal extinto que não ficam preservadas no fóssil, tais como as cores e texturas da pele, das garras, dos olhos, o modo de andar, a quantidade de músculos, etc. Para tentar chegar a um resultado o mais próximo possível de como o animal deveria ter sido quando em vida, os paleontólogos utilizam as informações disponíveis a partir dos ossos, como tamanho, forma e tipo de encaixe das articulações, além das informações da rocha onde eles foram encontrados, que indica como era o ambiente onde eles viviam, e usam ainda como parâmetro o grupo de animais atuais que tem o parentesco mais próximo com a forma extinta que se está tentando reconstituir. No caso em questão, os animais viventes mais próximos ao Prestosuchus são os crocodilos. Entretanto, embora isso tenha auxiliado na proposição das cores, texturas e do volume corporal de Prestosuchus, algumas reservas precisam ser tomadas nessa comparação, pois todos os crocodilos atuais são formas aquáticas e de andar rastejante, enquanto o Prestosuchus era um animal terrestre que andava com as patas semi-eretas. Olá, sejam todos. Agora você está prestes a visitar a exposição Fósseis, Testemunhos da Vida na Terra, que está bem aqui, na nossa sala expositiva. Queremos informar a você também que aqui nesse ambiente, antes de entrar na exposição, você poderá saber um pouco mais sobre a história do nosso museu, sobre os professores homenageados e sobre o trabalho do profissional paleontólogo. Preparada? Preparado? Vamos em frente! Este fóssil foi descoberto em 2003, após uma obra de terraplenagem realizada na cidade de Dona Francisca, no interior do Rio Grande do Sul. O autor da descoberta foi o hoje Dr. Sérgio Furtado Cabreira, que na época era aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Geociências da URGS. Trata-se de um esqueleto quase completo daquele que foi o maior carnívoro que já habitou o Rio Grande do Sul, denominado Prestosuchus chiniquensis. Antes da descoberta desse espécime, Prestosuchus era conhecido apenas por restos fragmentários, que haviam sido coletados em 1929 pelo famoso paleontólogo alemão Friedrich von Wrede na região de Chiniquá, em São Pedro do Sul. Restos esses que estão na Alemanha
e por um grande crânio completo que está em exposição no museu, coletado na década de 70 no distrito de Pinheiro, ao sul da cidade de Candelária. Com base nesse novo espécime, foi possível reconstituir pela primeira vez o corpo completo de um animal desta espécie, cuja reconstituição está em exposição na entrada do prédio do museu. A coleta deste bloco demandou 3 semanas de exaustiva escavação que resultou numa grande cratera no terreno, dentro da qual foi confeccionado este grande bloco de gesso, que pesou mais de 500 quilos, contendo os ossos ainda dentro da rocha. Para retirar o bloco do local da coleta, foi armada uma estrutura de madeira por baixo dele, presa por cabos de aço, que foi içada por uma retroescavadeira e colocada em um caminhão. Posteriormente, na chegada ao campus do Vale, foi usado um guindaste para descarregá-lo e conduzi-lo até o laboratório de paleovertebrados, que fica nesse mesmo prédio, onde então esse material foi preparado. Antes da retirada dos ossos de dentro da rocha, porém, foi feita uma cópia do bloco inteiro, que é a que está aqui em exposição. Nossa exposição está organizada como uma linha do tempo que conta a história da Terra. Começamos com a formação do planeta e seguimos através do tempo geológico, abordando os principais grupos de organismos existentes, eventos climáticos e geológicos e as mudanças que ocorreram na paisagem da Terra durante sua história. Em cada painel, você encontrará áudios e textos sobre o período representado, com imagens dos principais fósseis e informações relevantes sobre esse intervalo de tempo. Ao final, você pode assinar nosso livro de visitas digital e registrar sua presença em nosso tour. O pré-cambriano é um intervalo de tempo que corresponde desde a formação da Terra até o período chamado Cambriano. É o maior intervalo de tempo da história da Terra. Teve início há 4,6 bilhões de anos e durou mais de 4 bilhões de anos, o que corresponde a aproximadamente 90% de todo o tempo geológico. O início do pré-cambriano foi um momento importante para a constituição do nosso planeta em diversos aspectos. É nesse período que se formou a crosta terrestre, a atmosfera e os oceanos primitivos. Estes, no entanto, eram anóxicos, ou seja, tinham concentrações ínfimas de oxigênio. Houve também uma intensa queda de meteoritos na superfície terrestre. Inclusive, a formação da Lua é resultado da colisão de um planeta do tamanho de Marte, chamado de Theia, contra a Terra.
Os primeiros registros de vida na Terra datam de um intervalo entre 4,2 e 3,8 bilhões de anos. Esses registros são fósseis químicos, isso é, vestígios da atividade biológica sintetizados por seres vivos. Os primeiros seres vivos eram anaeróbicos, ou seja, não precisavam de oxigênio para viver. Já os primeiros registros de organismos fotossintetizantes datam de 3,5 bilhões de anos e correspondem a cianobactérias, algumas das quais formavam colônias ao longo da costa que induziram a formação de estruturas denominadas estromatólitos. O processo de fotossíntese foi o principal responsável pelo acúmulo de oxigênio nos oceanos e na atmosfera, um evento que ocasionou profundas modificações em nosso planeta. Uma das consequências do aumento nos níveis de oxigênio na atmosfera foi a ocorrência de uma das maiores glaciações já registradas, há 700 milhões de anos. Esse resfriamento global mudou o curso da evolução dos seres vivos, causando extinções, adaptações e o surgimento de grupos mais complexos, mostrando que a história da vida não se desenvolve de forma contínua. No final do pré-cambriano, entre 635 e 542 milhões de anos, ocorrem os registros mais antigos de organismos complexos, denominados de biota de Ediacara. Estes organismos estão preservados como impressões em antigos sedimentos marinhos e não possuem carapaças ou esqueletos mineralizados. Ao mesmo tempo em que a biota de Ediacara vivia, os ancestrais dos animais modernos estavam se diversificando. O fim do pré-cambriano e o início do éon fanerozoico é marcado por uma diversificação de extraordinária rapidez, evento denominado explosão cambriana. Estromatólitos são estruturas compostas por diversas e sucessivas camadas de sedimento depositadas e cimentadas graças à mediação de colônias de bactérias, algas ou fungos, que ocorrem em ambientes costeiros. Sua formação envolve o aprisionamento do sedimento nos filamentos das colônias de micro-organismos e sua consequente cimentação. Apesar de lento, o processo é rítmico e constante, e as colônias de micro-organismos vão se proliferando sempre no sentido da luz ou da fonte de nutrientes, de forma que as camadas sedimentares e cimentadas se acumulem na forma de colunas, domos, cones, cálices, etc., que podem alcançar dezenas de metros de altura. Os estromatólitos constituem algumas das mais antigas evidências de vida no planeta, alguns com quase 3,5 bilhões de anos, e formaram as primeiras estruturas recifais da Terra. Eles foram extremamente abundantes durante todo o pré-cambriano, entrando em declínio após o cambriano. Mesmo assim, ainda é possível encontrar estruturas semelhantes a estromatólitos sendo formadas atualmente. Dentre os exemplos mais famosos estão os da Baía Shark, na Austrália, e os da Lagoa Salgada, no litoral fluminense. A biota de Ediacara compreende um conjunto de organismos marinhos que viveram entre 635 e 542 milhões de anos atrás. Os registros da biota de Ediacara mostram organismos em formas de disco, frondes e morfologias segmentadas, desprovidos de carapaças e esqueletos mineralizados. Justamente por isso, esses organismos são conhecidos apenas por suas impressões deixadas nos sedimentos marinhos. São extremamente importantes para a história da vida na Terra porque são os registros mais antigos de organismos complexos. O nome Ediacara vem do fato de que os fósseis foram encontrados inicialmente nas colinas de Ediacara, no sul da Austrália, mas atualmente fósseis da biota de Ediacara são encontrados em diversas partes do mundo. No Brasil, temos a ocorrência do quinidário corumbela, que foi nomeado a partir de exemplares coletados na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Após o pré-cambriano, começa o éon fanerozoico, que é dividido em 3 eras, que por sua vez são divididas em diversos períodos. O primeiro período do fanerozoico é o cambriano, que compreende um intervalo entre 541 e 485 milhões de anos. Durante o cambriano, a vida continuou restrita aos oceanos, enquanto as terras emersas eram estéreis. É nesse período que ocorreu um dos maiores eventos de diversificação da vida, conhecido como explosão cambriana. Ele leva esse nome por causa do período de tempo relativamente curto em que essa grande diversidade de espécies surgiu. Quase todos os principais grupos animais têm seu ancestral mais remoto neste intervalo, embora as espécies cambrianas sejam bastante diferentes das atuais. Os mares cambrianos eram povoados pelos primeiros artrópodes, como os trilobitas, predadores como os anomalocarídeos, moluscos primitivos, braquiópodes, graptólitos e equinodermos. Muitos deles eram animais com a capacidade de se arrastar sobre o fundo ou nadar pela coluna d'água.
Surgiram também no Cambriano os organismos capazes de escavar túneis e viver dentro do substrato, o que propiciou uma enorme revolução nos ecossistemas. Agora, novos espaços poderiam ser colonizados e a troca de nutrientes entre a água e o sedimento do fundo do oceano tornou-se mais rápida. Os ancestrais mais remotos dos vertebrados também fizeram parte dos ecossistemas cambrianos, além de organismos construtores de recifes e muitas outras espécies de animais e algas. No que diz respeito ao registro dos primeiros animais complexos, duas localidades fossilíferas devem ser destacadas. A primeira delas e mais famosa é a da Pedreira Walcott, onde afloram as rochas do folhelho Burgess. Localizado no oeste do Canadá, este sítio paleontológico é abundante em fósseis excepcionalmente bem preservados de organismos bizarros e de corpo mole. Estes organismos foram, por muito tempo, as mais antigas testemunhas da explosão cambriana. Nesta fauna foram encontradas diversas espécies de trilobitas, restos do maior predador da época, um possível artrópode denominado Anomalocaris, e formas estranhas sem nenhum parentesco com organismos atuais, como a Lucigênia. Destaca-se também um dos mais antigos cordados, o Picaia, um dos nossos mais distantes parentes. A segunda localidade tem uma idade ainda mais antiga. Os fósseis encontrados nas montanhas Maotianshan, na China, nos oferecem a oportunidade de vislumbrar alguns dos mais antigos vertebrados da Terra. A fauna de Shenyang, como é conhecida a comunidade de animais encontrados ali, é extremamente diversa e bem preservada, contendo os possíveis vertebrados mais antigos de que se tem notícia, os pequenos Haikuikichs e Milocumingia. A variedade de organismos fósseis não está restrita apenas àqueles de grandes dimensões, tais como troncos fósseis, dinossauros ou as preguiças gigantes. Diversos organismos fósseis, inteiros ou parte deles, são visíveis apenas com o uso de lentes de aumento, tais como lupas ou microscópios especializados, sendo denominados microfósseis. Como resultado de suas pequenas dimensões, os microfósseis são comumente encontrados com abundância nas rochas sedimentares, representantes de variados ecossistemas do passado. Nos ambientes terrestres, destacam-se os esporos e grãos de pólen, partes constituintes do aparelho reprodutor das plantas, bem como esporas de fungos. Nos ambientes aquáticos, há uma variedade ainda maior de microfósseis, incluindo diversos grupos de protistas, como dinoflagelados, radiolários, foraminíferos, corolitoforídeos, dentre outros, partes de invertebrados e vertebrados, como ostracodes, conodontes, dentre outros, e bactérias. Muitos destes exemplos são encontrados desde os tempos mais antigos do Arqueano, tais como as cianobactérias. Os microfósseis revelam as características ecológicas dos ecossistemas que faziam parte nesses variados ambientes, como nível de salinidade, temperatura e pH dos corpos d'água. Além disso, são utilizados como marcadores geocronológicos, uma vez que muitas espécies são típicas de determinadas idades do tempo geológico. Por essas razões, os microfósseis são extremamente aplicados a diversas áreas das geociências, como ferramenta integrante na análise das bacias sedimentares. Estão sempre presentes nos estudos para entendimento da formação e da organização espacial das camadas portadoras de carvão e das camadas geradoras e armazenadoras de óleo e gás.
O período Ordoviciano compreende um intervalo de tempo entre 485 e 443 milhões de anos. A elevação do nível do mar e o aumento de oxigênio na atmosfera durante o Ordoviciano ocasionaram uma irradiação explosiva da fauna pré-existente, surgindo numerosas novas espécies em relativamente poucos milhões de anos. Nos sedimentos do Ordoviciano, temos fósseis de braquiópodes, os primeiros registros de recifes de corais, briozoários, euripterídeos, que são chamados de escorpiões marinhos, gastrópodes, crinoides, graptólitos e outros invertebrados marinhos. Os grandes predadores eram os nautiloides, moluscos cefalópodos de concha reta que podiam chegar até 10 metros de comprimento e predavam preferencialmente os trilobitas. No Ordoviciano também surgem os primeiros peixes, os ostracodermes, que não possuíam mandíbula e eram dotados de uma armadura óssea. Também temos a ocorrência de conodontes, pequenos vertebrados marinhos que estão representados principalmente por fósseis de elementos alimentares constituídos de fosfato, como nossos dentes. O final do período Ordoviciano é marcado por uma extinção em massa provocada por grandes glaciações. Esse evento resultou na extinção de boa parte da biodiversidade do período. Os trilobitas são artrópodes característicos da era paleozoica, sobretudo dos períodos iniciais. Eles surgiram no período cambriano e enfrentaram as inúmeras mudanças pelas quais nosso planeta passou, tendo sido extintos completamente apenas no final do período permiano. Por terem existido por quase 300 milhões de anos, os trilobitas apresentam uma imensa diversidade morfológica, com variações nos tamanhos, proporções e ornamentações, o que sugere que estes animais eram extremamente diversos no passado. Assim como os artrópodes atuais, os trilobitas também faziam a troca de seu exoesqueleto conforme cresciam, fenômeno conhecido como equidise ou muda, o que faz com que tenhamos registros de trilobitas em diferentes fases da vida, possibilitando a realização de estudos sobre seu desenvolvimento ontogenético. Os trilobitas também podiam se enrolar para se proteger, assim como fazem alguns artrópodes atuais e até mamíferos atuais, como o tatu-bola. Esse comportamento, quando registrado pelo fóssil, pode indicar características do ambiente no momento da morte do animal. Alguns animais atuais, como o caranguejo ferradura, constantemente são confundidos com trilobitas, mas apesar de parecerem semelhantes à primeira vista, seu parentesco não é tão próximo. Em nosso museu, temos uma grande diversidade de espécimes de trilobitas, representantes de diferentes períodos da história da Terra. O período siluriano compreende um intervalo de tempo entre 443 e 419 milhões de anos. Foi um período de baixa diversidade de vida se comparado aos períodos anteriores. Isso se dá pelas águas frias do início do siluriano, logo após as glaciações que marcam o final do Ordoviciano. Os trilobitas e os nautiloides se tornaram relativamente escassos. Os braquiópodes mais comuns eram espécies mais robustas, e os predadores mais abundantes foram os euripterídeos, os escorpiões do mar, que também podiam viver em águas doces e salobras. Com o aumento na temperatura no decorrer do siluriano, temos a irradiação dos graptólitos e dos recifes de corais e poríferos. Na fauna de vertebrados, a grande novidade do siluriano é a diversificação dos peixes sem mandíbulas, os ostracodermes, e o surgimento dos peixes com mandíbula. Essa novidade evolutiva permitiu que pela primeira vez na história, os vertebrados fossem capazes de capturar seus alimentos utilizando os movimentos das mandíbulas e se tornassem predadores ativos. Até então, os maiores predadores dos oceanos eram invertebrados, como os moluscos nautiloides e os euripterídeos. Mas no siluriano, a vida não estava mais restrita aos oceanos. Plantas vasculares e pequenos artrópodes conquistaram o ambiente terrestre, evidenciando a existência de uma camada de ozônio na atmosfera que os protegia da radiação solar. O final do período é marcado por extinções em massa causadas por severas mudanças climáticas. O período devoniano corresponde ao intervalo de tempo entre 419 e 358 milhões de anos.
Dentre os invertebrados habitantes dos mares quentes deste período, destacam-se os braquiópodes, que atingiram seu apogeu em diversidade. Trilobitas, por sua vez, entraram em decadência. Os nautiloides foram em sua maioria substituídos por outro grupo de moluscos cefalópodes, os amonoides, com conchas espiraladas. Os recifes foram dominados por corais e esponjas, e os equinodermos estavam representados por estrelas do mar e ofiuroides. Mas são os vertebrados marinhos que têm expressivo destaque no Devoniano. Esse período é informalmente chamado como a Idade dos Peixes, porque esse grupo tem notável diversificação, incluindo o gênero Dunkleosteus, um peixe placodermo que pode ter atingido até 12 metros de comprimento. No ambiente terrestre, ocorreu a irradiação e o completo estabelecimento das plantas. Ao final deste período, as plantas já formavam bosques, os quais, por sua vez, abrigavam artrópodes, tais como insetos e aracnídeos. Os vertebrados também passam a colonizar o ambiente terrestre no Devoniano. Tetrápodes se desenvolvem a partir de ancestrais aquáticos, com anfíbios colonizando os ambientes mais próximos dos corpos d'água. Ao final do período Devoniano, ocorrem eventos de extinção em massa que dizimam os grapitólitos, alguns equinodermos e peixes ostracodermos e placodermos, marcando a transição para o próximo período. O período Devoniano é conhecido informalmente como a Idade dos Peixes. Isso se deve à enorme diversidade de formas e hábitos que os vertebrados apresentavam neste momento. Os mares devonianos eram povoados por uma imensa quantidade de grupos, muitos dos quais não se encontram mais atualmente. Peixes encoraçados como os placodermes e os tracodermes, e com espinhos como os acantódeos, são alguns dos grupos que não existem mais. Mas no Devoniano também ocorriam espécies que representavam as primeiras irradiações de grupos que persistem até os dias de hoje, como os tubarões, os peixes pulmonados, os selacantos e peixes de nadadeira raiadas. Além disso, foi no Devoniano que uma linhagem de vertebrados colonizou pela primeira vez o ambiente terrestre. Os tetrápodes, animais com 4 patas, surgiram a partir de um ancestral aquático, com nadadeiras formadas por ossos e músculos, que deram origem a membros como os nossos braços e pernas. Desta forma, somos descendentes de uma linhagem de peixes que durante o Devoniano deixou seu ambiente e se aventurou pela primeira vez em terra firme. Um dos registros mais importantes do Devoniano do Brasil é o encontrado na região de Ponta Grossa e Jaguariaíva, no Paraná. Ali são encontrados diversos grupos de animais marinhos, dos quais destacam-se os braquiópodes, como Australocélia e Australospirifer, os trilobitas, como Calmônia, e os equinodermos, como os lírios do mar. Estes animais são extremamente importantes para a compreensão da dispersão dos invertebrados do Devoniano, já que a fauna compreende espécies também conhecidas na África, Antártica e outros países da América do Sul. O período Carbonífero compreende um intervalo de tempo entre 358 e 298 milhões de anos. É conhecido como a Idade das Grandes Florestas, porque diversos grupos de planta cobriam grande parte do hemisfério norte, em um clima quente e úmido, incluindo árvores de até 40 metros de altura. Essas plantas serviram de biomassa para a formação das jazidas de carvão, abundantemente encontradas em diversas partes do mundo, dando por isso o nome ao período. Os mares do Carbonífero eram povoados por peixes ósseos e cartilaginosos, bem como por diversos invertebrados, tais como crinoides e briozoários, juntamente com trilobitas, amonoides, gastrópodes, bivalves e corais. Em terra, os artrópodes se diversificaram rapidamente e atingiram proporções gigantescas, provavelmente devido à taxa de oxigênio na atmosfera, que era muito elevada.
Os tetrápodes terrestres eram predominantemente anfíbios, alguns dos quais atingindo grandes dimensões. É nesse período também que surge o grupo dos amniotas, no qual estão inclusos lagartos, serpentes, crocodilos, tartarugas, mamíferos e aves. O nome dos amniotas vem de uma estrutura única em seus ovos, o âmnio. Esta e outras estruturas permitem que os amniotas ponham seus ovos fora da água, o que os torna completamente independentes do ambiente aquático. Dessa forma, o Carbonífero marca o estabelecimento definitivo dos vertebrados no ambiente terrestre. A metade final do Carbonífero é marcado por um intenso resfriamento climático, com grande efeito no paleocontinente Gondwana, incluindo áreas do território brasileiro. Esses fatores climáticos, dentre outros, foram determinantes para a extinção de diversos grupos de invertebrados no final do período. Durante o período Carbonífero, boa parte do território brasileiro e de boa parte da Gondwana esteve sob condições glaciais, que impediriam a formação de depósitos propícios para a preservação de fósseis. No entanto, algumas localidades como Trombudo Central em Santa Catarina e Itu em São Paulo revelam que mesmo os ecossistemas mais gelados foram colonizados por organismos vivos no passado. Nas localidades mencionadas, ocorrem rochas bem peculiares, formadas por uma repetição rítmica de camadas de areia de cor clara e argila de cor escura. Essas rochas, denominadas ritmitos, foram produzidas graças às variações anuais nas geleiras e em sua influência sobre os lagos ou oceanos rasos que elas cobriam. Dessa forma, durante o inverno, a parte mais superior dos corpos d'água estava congelada, e portanto o sedimento fino e escuro que estava em suspensão era lentamente decantado no fundo. Por outro lado, durante o verão, o descongelamento permitia que um sedimento mais claro e grosso fosse levado ao fundo por correntes de água. Neste momento, diversos organismos, como crustáceos, trilobitas, artrópodes semelhantes a centopeias e peixes, deixavam vestígios de suas atividades nesses segmentos. Atualmente, as únicas evidências destes animais nessa região são seus rastros encontrados nos ritmitos. Se você mora no sul do Brasil, provavelmente já os encontrou por alguma calçada da sua cidade, já que essas rochas são largamente utilizadas para pavimentação. As jazidas de carvão mais importantes do planeta foram originadas durante o período Carbonífero. A maior parte dessas jazidas está registrada no hemisfério norte, principalmente na Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, Polônia e Rússia. No hemisfério sul, as ocorrências são menos expressivas em termos de dimensões e qualidade. Datações relativas realizadas com fósseis nos estratos associados às jazidas de carvão mineral brasileiras, bem como algumas datações absolutas, revelam que somente os carvões localizados nos estados de São Paulo e Paraná foram originados no Carbonífero. Eles constituem níveis pouco espessos e atualmente não são explorados economicamente. A vegetação que cobria as grandes planícies das bordas continentais é a grande responsável pela produção da matéria orgânica geradora dos carvões. Os processos deposicionais envolveram pouco transporte da matéria orgânica, favorecendo seu acúmulo e preservação no registro geológico. As camadas de carvão foram geradas em ambientes semelhantes a pântanos, em torno de corpos lagunares e áreas alagadiças. As maiores jazidas do Brasil, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foram formadas mais tarde, no período Permiano. Essas diferenças são decorrentes principalmente dos contrastes no clima e relevo a que estiveram submetidas as porções continentais de terra emersas durante o Carbonífero. Aqui no museu temos vários fósseis de plantas, e alguns deles pertencem às chamadas Flora glossopteris e Flora dicroideum, que existiram durante os períodos Permiano e Triássico, respectivamente. Essas plantas foram registradas nos diferentes continentes do atual hemisfério sul. Essas descobertas, separadas por milhares de quilômetros, contribuíram para a formulação da teoria da deriva continental, que propõe que os continentes não são fixos em sua posição atual, mas estão em movimento, e durante o Permiano e o Triássico estiveram reunidos em uma única massa de terra denominada Pangeia.
O período Permiano corresponde ao intervalo de tempo entre 299 e 252 milhões de anos. Este intervalo é marcado pela formação do supercontinente Pangeia, que agrupava todas as massas de terra emersas. O Pangeia estava cercado por um grande oceano chamado Pantalassa. Com o oceano e continente dispostos desta maneira, teve início uma severa alteração climática, o fim do longo intervalo glacial iniciado no Carbonífero e o aumento progressivo das temperaturas e da aridez. Concomitante ao término da glaciação, surgiu sobre o antigo continente do Gondwana uma vegetação única denominada como Flora glossopteris, que se expandiu pelos terrenos antes cobertos por geleiras. Essa flora deu origem aos depósitos de carvão permianos que se estendem pelos atuais continentes no hemisfério sul e que incluem as jazidas exploradas hoje em dia aqui no nosso estado. No ambiente marinho, praticamente todos os grupos de animais do Carbonífero têm seu registro continuado através do Permiano, sendo os briozoários e foraminíferos os grupos melhor representados. No continente, os insetos apresentam uma redução de tamanho em relação ao período anterior, provavelmente devido a um decréscimo nas taxas de oxigênio na atmosfera. Já os amniotas deram início ao longo domínio de quase todos os ambientes continentais, tanto aquáticos como terrestres, e os anfíbios atingiram seu apogeu em diversidade no final do Permiano. Também em ambientes terrestres se destacam grupos de amniotas como os sinápsidos, representados por dinocefálios, anomodontes e sinodontes, e os répteis, que estavam divididos em duas grandes linhagens, os pararrépteis e os répteis verdadeiros. Os pararrépteis foram muito abundantes no Permiano, com os registros mais expressivos incluindo os pareiasauros, animais encoraçados e maiores herbívoros do período. O gradativo processo de aquecimento e aridização do planeta, causado pela formação do Pangeia e por um evento de vulcanismo na região da atual Sibéria, culminou com a maior extinção em massa da história da Terra no final do Permiano. Este evento é conhecido como extinção permotriásica, e acredita-se que 95% da vida no planeta tenha sido extinta nesse momento. Grupos de invertebrados como os trilobitas, escorpiões marinhos, corais rugosos e tabulados, entre outros, desapareceram completamente, assim como os pareiasauros e diversos grupos de sinápsidos. O planeta passou por uma grande mudança climática e geográfica entre o início e o final do Permiano. No decorrer deste período, o clima foi ficando mais quente e seco, e os continentes estavam se aglutinando no que seria o supercontinente Pangeia. Neste momento, o Rio Grande do Sul estaria emerso, e boa parte do seu território seria composta por planícies com rios e lagos. A fauna que habitava este ambiente era composta por herbívoros como o Provelosaurus, o único pareiasauro de toda a América, e o Tiarajudens, um sinápsido bizarro, com dentes caninos em forma de sabre e molares que o permitiam mastigar plantas. Seus parentes mais próximos eram os pequeninos Dicinodontes rastodon. Já o dinocefálio Pampaphoneus era o maior carnívoro do seu tempo, com grandes dentes pontiagudos e um crânio de mais de 30 centímetros. Dentro d'água, habitavam anfíbios que mais pareciam com os jacarés atuais, e uma infinidade de peixes, dentre os quais destacamos diversos tubarões com espinhos e dentes peculiares. Répteis verdadeiros eram bem raros neste momento, e só se tornariam comuns a partir do Triássico. Os mesossauros foram pequenos répteis marinhos que viveram durante o início do período Permiano e são extremamente importantes para a paleontologia. Apesar de aquáticos, os mesossauros não tinham a capacidade de atravessar um oceano, mas seus fósseis foram encontrados em regiões da América do Sul e da África, servindo como forte evidência para a teoria da deriva continental, juntamente com as plantas da flora de Glossopteris. No Brasil, os mesossauros podem ser encontrados em diversos estados, e no Rio Grande do Sul são muito abundantes no município de São Gabriel e região. Juntamente aos mesossauros, são muito comuns os restos de um grupo de crustáceos bem pequenos, mas com um nome enorme, os pigocefalomorfos. Estudos apontam que esses pequenos animais faziam parte da dieta dos mesossauros, e possivelmente de alguns peixes que viveram no mar raso daquele período.
O período Triássico corresponde ao intervalo de tempo entre 252 e 201 milhões de anos. Durante este período, quase toda a massa de terra emersa do planeta estava unida no supercontinente Pangeia, centrado aproximadamente na linha do Equador. Essa situação paleogeográfica durou todo o Triássico e foi responsável por um clima muito mais quente e seco do que o atual, a tal ponto de não haver calotas de gelo nos polos norte e sul. Após ser quase dizimada do planeta, uma nova irradiação da vida ocorreu nos mares e em terra, com novas espécies estruturando os ecossistemas. Nos oceanos, surgiram novos grupos de moluscos cefalópodes, como os amonoides ceratíticos e os belemnites, parentes das lulas modernas. Surgiram ainda novos grupos de peixes ósseos e cartilaginosos, e os grandes répteis marinhos, que foram grandes predadores dos oceanos de todo o Mesozoico. Nos ecossistemas terrestres, principalmente na parte sul e nas bordas do supercontinente, o clima era mais ameno e permitiu o surgimento de um novo grupo de vegetais, a flora dicroideum, que substituiria a antiga flora glossopteris, extinta no final do Permiano. Era uma vegetação que apresentava características que denotavam uma adaptação às condições climáticas ainda mais quentes e áridas. Além desta flora, vários outros grupos vegetais habitaram as antigas planícies do Triássico, como as cavalinhas, as samambaias, os ginkgos, as cicas e as coníferas, que eram muito semelhantes às araucárias atuais. Novos tipos de tetrápodes continentais também surgiram neste período, entre eles os lisanfíbios, grupo dos sapos, rãs e pererecas atuais, os pterossauros, répteis voadores, os ancestrais dos crocodilos, as tartarugas, os lagartos e os dinossauros. Os mamíferos surgiram no final do Triássico, oriundos de uma linhagem de sinodontes de pequeno porte. Os dicenodontes, sobreviventes da extinção do final do Permiano, ficaram ainda maiores, ocupando o lugar de maiores herbívoros do Triássico, um lugar que no final do período seria ocupado pelos dinossauros. Outros animais típicos deste período foram os rincossauros, os aetossauros, os fitossauros e os pseudosúquios, grandes predadores triássicos. O período Triássico terminou com outro evento de extinção em massa, particularmente grave nos oceanos, marcando o fim dos conodontes e de grande parte dos répteis marinhos. Esse evento também afetou severamente braquiópodes e moluscos. Nos continentes, grupos importantes foram extintos, com destaque para a linhagem dos crocodilos, dos sinápsidos e dos anfíbios. Não se sabe ao certo o que ocasionou a extinção em massa no final do Triássico, mas ela foi acompanhada por grande atividade vulcânica como consequência da ruptura que fragmentaria o Pangeia. O evento de extinção do final do Triássico abriu passagem para a expansão e evolução dos dinossauros nos períodos seguintes. Quando visitamos um museu de paleontologia, não nos deparamos apenas com fósseis e réplicas de fósseis. Aqui mesmo, nessa exposição, temos várias peças que representam os organismos do passado como eles poderiam ser em vida. Mas como é possível representar estruturas como a pele, órgãos, tecidos moles, características que raramente são preservadas no registro fossilífero? Indo ainda mais longe, como podemos inferir a cor de um animal que viveu há mais de 200 milhões de anos? As reconstruções que vemos em museus não são simplesmente um produto da imaginação. Elas misturam o rigor científico com a criatividade artística para dar vida a esses seres que deixaram de existir há centenas de milhões de anos. A paleoarte é a representação de organismos do passado a partir do estudo de sua anatomia, comparando-os com os organismos atuais e inferindo cientificamente características que não foram preservadas no registro fossilífero. Ossos de vertebrados, por exemplo, preservam marcas que auxiliam na reconstrução de seus músculos. Impressões de pele podem indicar a presença e o tamanho de escamas em dinossauros. A semelhança anatômica de sinodontes não mamalianos com mamíferos atuais indica a possibilidade de que eles fossem cobertos por pelos, mesmo que não tenhamos uma evidência direta dessa característica. Mas e a cor? Ela também é preservada no registro fossilífero? Em alguns casos, organelas que guardam pigmento são preservadas e podem indicar algo sobre a cor de um organismo. O pequeno dinossauro Microraptor, por exemplo, tem preservado em suas penas estruturas que indicam iridescência. Mas a precisão dessas inferências, que são baseadas na morfologia de organelas como os melanossomas, vem sendo questionada por estudos recentes. E ainda, nem todos os fósseis encontrados possuem essas estruturas preservadas. Neste caso, como podemos então saber a cor, por exemplo, do Prestosuchus? A verdade é que não podemos saber de fato a cor desses organismos, mas isso não significa que somos 100% livres para fazer as reconstruções paleoartísticas. Se olharmos os organismos atuais, perceberemos alguns padrões em sua coloração.
É comum que animais aquáticos como jacarés e tubarões apresentem uma coloração clara no ventre e escura no dorso, padrão chamado de contrassombreamento. Tal padrão auxilia na sua camuflagem dentro da água, de modo que se vistos de baixo, as cores claras são menos visíveis por conta da luz solar. Já, se vistos de cima, as cores escuras os confundem com o fundo. Dessa forma, o conhecimento sobre o ambiente em que o organismo vivia, se era um deserto, uma floresta, um ambiente glacial, e suas relações ecológicas, se era um predador ou se era presa, podem nos dar indício de seus padrões de cores. A chave para as reconstruções paleoartísticas, portanto, é o estudo dos fósseis e sua interpretação a partir dos organismos atuais. Ratialéria é um gênero de dicinodontes do final do período Triássico, encontrado na Argentina e no Rio Grande do Sul. O Ratialéria candelariensis foi descrito em 1980, a partir de um crânio encontrado em Candelária. Sua principal característica é que, diferente de outros dicinodontes como Dinodontosauros, os Ratialéria não possuíam dentes, e seus fósseis foram encontrados em sedimentos um pouco mais jovens. Os cinodontes são vertebrados que surgiram no final do período Permiano, há cerca de 250 milhões de anos, e que existem até hoje, sendo representados pelos mamíferos. Utilizamos a nomenclatura de cinodontes não mamalianos para diferenciar as formas que existiram antes do surgimento dos mamíferos, mas tanto formas como o Brasilodon, do Triássico, quanto seres humanos fazem parte do grupo Cinodontia. O Triássico do Rio Grande do Sul possui uma diversidade muito grande de cinodontes não mamalianos, desde espécies grandes e herbívoras como o Exeretodon, carnívoros como o Trucidocynodon e até pequenas espécies onívoras ou insetívoras, como o Rio Grande, o Botucaraitherium e o Brasilodon. Os cinodontes conviveram e interagiram com os dinossauros, muitas vezes servindo de presas para os ágeis dinossauros triássicos. Os cinodontes são vertebrados que surgiram no final do período Permiano. Há cerca de 250 milhões de anos, e que existem até hoje, sendo representados pelos mamíferos. Você sabe o que são coprólitos? Eles são fezes fossilizadas. Sim, ao fazerem suas necessidades, os animais deixam esse tipo de registro no ambiente. E após serem fossilizados, eles podem nos dar uma série de informações únicas sobre o organismo que o produziu. Restos de ossos, conchas ou plantas encontrados dentro dos coprólitos podem nos dizer se o animal que o deixou era carnívoro ou herbívoro.
Com análises mais refinadas, pode-se descobrir até se ele possuía parasitas intestinais. Sensacional, não é? E o melhor de tudo é que depois de fossilizado, os coprólitos não têm cheiro. Os rincossauros foram répteis herbívoros que viveram unicamente durante o período Triássico. Eles são encontrados em diversos locais do mundo, incluindo o Rio Grande do Sul. Os rincossauros possuíam um bico ósseo e mandíbulas em formato de lâminas para comer sementes de pteridospermas, dentre outros itens vegetais. Este bico é o que dá um nome ao grupo, já que rinco significa bico e sauros, lagarto. Os rincossauros mais abundantes do Rio Grande do Sul são os Hiperodapedon, animais que chegavam a quase 2 metros de comprimento e possuíam um crânio em formato triangular muito característico. Em nosso museu, temos uma réplica de Hiperodapedon e uma reconstituição de um Teiumbaitá, outro rincossauro gaúcho. O Dinodontosaurus é um animal pertencente ao grupo dos Dicinodontes, um dos principais herbívoros do Triássico, que viveu há cerca de 236 milhões de anos e podia alcançar até 2,5 metros de comprimento. No Museu de Paleontologia Irajá Damiani Pinto temos um espaço conhecido como Ninho, com 10 filhotes de Dinodontosaurus que foram encontrados juntos no sítio conhecido como Sangarrins, em Candelária, tendo sucumbido a alguma catástrofe e um rápido soterramento. Esse achado demonstra que os filhotes de Dinodontosauro poderiam viver em bandos, talvez juntamente aos adultos. Então, apesar de termos um indivíduo adulto no nosso ninho, ele não está necessariamente associado aos filhotes. Em uma das fotos é possível ver um dos raros registros da coleta dos pequeninos. Cada um dos blocos de gesso numerados representa um ou mais indivíduos. Agachado à esquerda está o padre Daniel Carnim, um dos personagens mais importantes da paleontologia gaúcha e o coletor dos filhotes. Este conjunto de espécimes de dicinodontes da espécie Dinodontosaurus oliverae foi encontrado em 1971 pelo famoso padre e paleontólogo amador Daniel Carnim,
numa ravina que ele denominou Sangarrindes, em referência ao nome da família proprietária daquelas terras, situada no distrito de Pinheiro, cerca de 12 quilômetros ao sul da cidade de Candelária. No momento da coleta, não era possível saber quantos espécimes havia, pois alguns deles estavam amontoados uns sobre os outros. Desse modo, foram confeccionados vários blocos contendo os fósseis, os quais foram levados ao laboratório de paleovertebrados da URGS, onde foram então preparados pelos técnicos Valdor Otiagávia da Costa e Valmir Pereira da Silva. Depois de um demorado e meticuloso trabalho, foi possível separar todos os espécimes e determinar que se tratavam de 10 filhotes, provavelmente de uma mesma ninhada. Durante muitos anos, o Museu de Paleontologia não dispunha de um local adequado onde pudesse expor todos esses espécimes ao mesmo tempo, o que só foi possível com a implementação da atual sala de exposições. Entretanto, a posição que eles estão colocados nesta exposição é meramente especulativa, uma vez que não foram preservados registros mais detalhados sobre a posição original de cada um no momento da coleta. Da mesma forma, o espécime adulto que está no centro do expositor não faz parte do conjunto, tendo sido colocado ali apenas para contextualizar a relação entre adultos e filhotes desta espécie. Um achado como este de 10 filhotes juntos e representados por esqueletos quase completos é um evento extremamente raro e propiciou a obtenção de algumas informações importantes sobre o comportamento dessa espécie, demonstrando, por exemplo, que os filhotes permaneciam juntos durante uma boa parte de suas vidas, provavelmente sob os cuidados dos adultos, como ocorre hoje em muitas espécies de mamíferos. Além disso, o modo como os espécimes foram fossilizados, todos agrupados e embolados uns sobre os outros, sugere que eles morreram soterrados todos ao mesmo tempo, provavelmente devido ao colapso da toca onde estariam abrigados. Ao longo do tempo, alguns dos filhotes foram sendo batizados pelos visitantes, em função das posições em que estão fossilizados, com destaque para o soneca e o pianista, enquanto o conjunto todo é conhecido como o ninho. Este grande crânio, pertencente à espécie Prestosuchus chiniquensis, foi encontrado em 1973 em uma ravina denominada Sanga Pascual, no distrito de Pinheiro, ao sul de Candelária. O descobridor desse espécime foi o famoso padre Daniel Carnim, responsável também pela descoberta, nas décadas de 70 e 80, de grande parte dos fósseis de vertebrados que estão depositados hoje nas coleções da URGS e da PUC. Após a coleta do material, que contou com a participação do professor Mário Costa Barberena e sua equipe, este foi trazido para o laboratório de paleovertebrados da URGS, onde foi entregue ao preparador Valdor Otiagávia da Costa. A preparação demandou quase um ano de trabalho em função da fragilidade do material. Para reforçar os ossos, que estavam muito porosos, foi usada inclusive uma seringa de injeção, contendo resina de poliéster para impregnar e reforçar os ossos. Até hoje, este crânio, que tem 90 centímetros de comprimento, constitui-se no maior crânio completo dessa espécie, que corresponde ao maior predador conhecido que habitou o Rio Grande do Sul em todos os tempos. Uma reconstituição deste crânio em tamanho natural encontra-se também em exposição no museu, elaborada pelo artista plástico Maurílio Oliveira, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, além de uma reconstituição do animal de corpo inteiro, que encontra-se exposta na parte externa do museu. Você já viu uma árvore de pedra? Aqui vocês encontram os lenhos fósseis, que são partes de troncos de árvores que viveram há milhões de anos. Essa fossilização se dá pela infiltração de minerais nas cavidades naturais dos troncos, substituindo a matéria orgânica e transformando o vegetal em fóssil. O resultado é uma preservação excepcional das estruturas da planta, permitindo estudos sobre sua morfologia. No Rio Grande do Sul, é possível encontrar alguns dos lenhos fósseis mais famosos e importantes do mundo, nos municípios de Mata, que recebe esse nome em homenagem aos registros paleobotânicos, e São Pedro do Sul.
Os fósseis dessa região são de gimnospermas, grupo das araucárias e pinheiros, muitos dos quais podem ser vistos no Jardim Paleobotânica de Mata, em quase toda a cidade. Além dos troncos gaúchos, aqui no museu você pode conhecer árvores fósseis de várias partes do Brasil e descobrir como foram as florestas do nosso país no passado. O período Jurássico compreende um intervalo de tempo entre 201 e 145 milhões de anos. Ele foi marcado pela ruptura do supercontinente Pangeia, resultando na formação de dois continentes menores, a Laurásia ao norte e o Gondwana ao sul. Este evento fez com que surgissem diversos mares rasos sobre as áreas continentais, e permitiu que a umidade vinda do mar atingisse regiões que antes estavam no interior do Pangeia, o que tornou o clima mais úmido em relação ao Triássico. Esse clima quente e úmido permitiu que as florestas se expandissem, tornando a diversidade das plantas muito maior do que a do Triássico. É nesse período que surgem as plantas com flores, conhecidas como angiospermas. A fauna jurássica foi marcada pela hegemonia dos répteis em todos os ecossistemas. Os dinossauros atingiram tamanhos imensos. Dentre os mais famosos estão os grandes saurópodes pescoçudos, como os brontossauros e os braquiosauros, e os terópodes carnívoros, como dilofossauros, alossauros e ceratossauros. Outros grupos, como os estegossauros, famosos por suas placas nas costas, e os iguanodontes, também compunham a fauna de dinossauros herbívoros. No final do Jurássico, surgiu um grupo particular de dinossauros, as aves. Essas estão representadas pelo famoso Archaeopteryx, encontrado na Alemanha, que possuía penas e asas que o permitiam voar, mas dentes e caudas que ainda lembravam outros terópodes. No entanto, a hegemonia dos céus foi durante boa parte ocupada pelos pterossauros, grupo que inclui o pterodátilos. Estes animais, que surgiram no Triássico, tornaram-se maiores e muito mais diversos no Jurássico. Em terra, as tartarugas e os lagartos tornavam-se cada vez mais abundantes, e temos o surgimento das primeiras serpentes. Já nos oceanos, os répteis marinhos dominavam. Plesiosauros, ictiossauros e os primeiros crocodilos marinhos caçavam os abundantes cardumes de peixes, amonoides, nautiloides e belemnites. Outros animais marinhos incluem esponjas, corais, briozoários e outros tipos de moluscos. Os mamíferos verdadeiros começaram a se diversificar, com o surgimento de uma enorme quantidade de espécies. Dentre essas espécies, algumas estavam adaptadas aos ambientes aquáticos, enquanto outras eram escavadoras, arborícolas e capazes até de planar. Os amonoides viveram do período Devoniano ao período Cretáceo, nos mares de todo o mundo. Eles são moluscos cefalópodes, assim como as lulas e os polvos atuais. A principal diferença entre eles é que os amonoides possuíam uma concha, reta ou espiralada, que protegia seu corpo mole. Essas conchas alcançavam desde alguns centímetros até 2 metros de diâmetro. São considerados ótimos fósseis guia, ou seja, são bons indicadores da idade em que viveram. Aqui no Museu de Paleontologia temos algumas conchas fossilizadas de diferentes gêneros de amonoides, como Arpoceras, Baculites e Acanthoscaphites. O Prestosuchus foi o terror do Triássico gaúcho e o mais imponente predador de sua época. Atualmente, ele é o símbolo de nosso museu. Apesar de sua aparência lembrar a de um dinossauro, o Prestosuchus é na verdade mais aparentado aos crocodilos. A espécie exposta no museu é o Prestosuchus chiniquensis, que foi nomeado pelo paleontólogo alemão Friedrich von Huene em 1942. Seu nome presta homenagem ao paleontólogo Vicentino Prestes de Almeida, além de levar o radical sucus, comumente utilizado na nomenclatura de crocodilos por fazer referência ao deus egípcio Suco, que tem a cabeça de um crocodilo. O epíteto específico, chiniquensis, faz referência à localidade de Chiniquá, próximo a São Pedro do Sul, onde o primeiro exemplar foi encontrado por von Huene. Este crânio é uma peça original e representa o maior já encontrado, com cerca de 90 centímetros de comprimento e muito bem preservado. O Prestosuchus podia atingir 7 metros de comprimento e até 1,60 de altura, sendo o maior predador do Triássico Médio.
Além de ser considerado o berço dos dinossauros, o Rio Grande do Sul também pode ser considerado o berço dos mamíferos. No estado, são encontrados alguns dos parentes mais próximos dos primeiros mamíferos, os brasilodontídeos. Este grupo de sinodontes viveu no final do período Triássico e possuía diversas características típicas dos mamíferos atuais, como dentes incisivos, caninos e molares bastante diferentes entre si, além de um crânio comparativamente grande em relação ao corpo, alojando um cérebro bem desenvolvido. No entanto, outras estruturas mamalianas, como pelos e glândulas mamárias, nunca foram encontradas, e sua inferência é meramente especulativa. Os brasilodontídeos mais conhecidos são o Brasilodon e o Botucaraitherium, que possuíam o tamanho de um camundongo. Eles conviviam com outros sinodontes também aparentados aos mamíferos, como o rio grande e diversos outros animais de pequeno porte. Dinossauros carnívoros, como o Guaíbasaurus, provavelmente eram os principais predadores desses pequenos animais. O período Cretáceo corresponde ao intervalo de tempo entre 145 e 66 milhões de anos. Nesse período, o Gondwana se fragmentou e os continentes começaram a migrar para as posições que ocupam atualmente. A América do Sul e a África se separaram e o Oceano Atlântico se formou completamente. Durante este período, existia uma grande biodiversidade, tanto no mar quanto em terra firme. No ambiente marinho do Cretáceo haviam esponjas, moluscos, cefalópodes, crustáceos e equinodermos, como os ouriços do mar. Os braquiópodes declinaram em diversidade, enquanto os moluscos gastrópodes, os peixes ósseos e a linhagem dos tubarões modernos seguiam em franca diversificação. Além dos ictiossauros e plesiosauros, outros dois grupos de répteis passaram a ocupar o ambiente marinho. Os mosassauros, que eram lagartos extremamente adaptados à vida dentro d'água, podiam passar dos 10 metros de comprimento e ocupavam o topo da cadeia alimentar. Neste período, também surgiram as primeiras tartarugas marinhas. As plantas angiospermas, aquelas com flores, se estabeleceram e passaram a compartilhar a terra firme com as grandes gimnospermas. Os insetos polinizadores também se tornaram mais abundantes e diversos, com o surgimento de abelhas e borboletas. Tartarugas, lagartos, sapos e crocodilos eram extremamente abundantes. O grupo dos crocodilos possuía espécies aquáticas e terrestres, algumas predadoras e até algumas espécies herbívoras, o que mostra que os crocodilos tiveram uma história de muito sucesso no Cretáceo. Novos grupos de dinossauros iam aos poucos tomando o lugar dos grupos típicos do Jurássico. Os ceratopsídeos, como os triceratops, os anquilossauros com suas armaduras, os hadrossauros bicos de pato, como o parasaurolophus, e os paquicefalossauros com seus crânios espessos, eram os principais herbívoros do hemisfério norte. No hemisfério sul, incluindo a América do Sul, os pescoçudos saurópodes se tornaram ainda mais abundantes e maiores. Os maiores animais que já caminharam sobre a Terra foram os saurópodes do grupo dos titanossauros, como o argentinossauros e o patagotitã, que podiam chegar a 37 metros de comprimento. Já os terópodes apresentavam uma vasta diversidade de formas, tamanhos e hábitos alimentares. Alguns eram predadores gigantes como o tiranossauros e os giganotossauros, enquanto outros, como o microraptor, tinham o tamanho de um gato. Diversas linhagens de aves também estavam presentes no Cretáceo, incluindo a linhagem das aves atuais. Algumas aves do Cretáceo eram adaptadas ao voo ativo, ao mergulho ou mesmo à vida no chão. O domínio do céu seguiu com os pterossauros, com gêneros como o Pteranodon e os pterossauros da família dos Asdarchidae, que podiam passar dos 10 metros de envergadura e são os maiores animais voadores já encontrados. Quanto aos mamíferos, eles seguiam sendo diversos como no Jurássico, apesar de possuírem um tamanho relativamente pequeno. No Cretáceo surgiram as formas modernas, como os monotremados, os marsupiais e os placentários. O final do período Cretáceo foi marcado por uma grande extinção em massa que eliminou cerca de 75% das espécies do planeta, incluindo todos os répteis marinhos, pterossauros, ammonoides, rudistas e todos os dinossauros com exceção das aves. A causa mais aceita para este evento foi a queda de um asteroide de 10 km de diâmetro, onde hoje é a península de Yucatán, no México. Esse asteroide desencadeou uma reação em cadeia a partir de sua colisão, com a intensificação do efeito estufa e a acidificação das águas da chuva e dos oceanos. Mas apesar deste cenário apocalíptico, a vida encontrou um meio de sobreviver mais uma vez. Fósseis de dinossauros brasileiros ocorrem em rochas dos 3 períodos da Era Mesozoica.
Enquanto os fósseis do Triássico estão restritos ao estado do Rio Grande do Sul e os Jurássicos são representados unicamente por pegadas, dinossauros são muito abundantes no Cretáceo e já foram encontrados em estados das 5 regiões do Brasil. Os saurópodes brasileiros, os dinossauros pescoçudos, são em sua maioria titanossauros, grupo que inclui os maiores animais que já caminharam sobre a Terra. Destaca-se entre os titanossauros brasileiros o Tapuiasaurus, representado por um crânio bastante completo, e o Austroposeidon, que podia atingir 25 metros de comprimento. Outros dinos-titãs brasileiros incluem Bauru-titã, Brasilo-titã, Gondwana-titã, Machacalisaurus, Trigonossauros e Uberaba-titã, vindo dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Uma segunda família de saurópodes também é encontrada no Brasil. São os diplodocídeos, grupo de animais famosos como Diplodocus e Apatosaurus, e que no Brasil está representado por Amazonsaurus e Itapeuasaurus, ambos do Maranhão. O grupo dos terópodes, em sua maioria carnívoros bípedes como Tiranossauros e Velociraptor, também está presente no registro fossilífero brasileiro. A maioria dos terópodes brasileiros é pertencente à família dos Abelissaurídeos, grupo ao qual pertence o famoso dinossauro argentino Carnotaurus. Esses dinossauros têm como principais características os membros anteriores muito curtos e um crânio alto e com um focinho curto. Esse grupo está representado no Brasil por Pycnonemosaurus, do Mato Grosso, que poderia chegar a 9 metros de comprimento, Thanos, de São Paulo, nomeado a partir do personagem dos quadrinhos da Marvel, e o mais novo dino brasileiro, o Spectrovenator, encontrado em Minas Gerais. O grupo dos Noassaurídeos, parentes próximos dos Abelissaurídeos, também está presente no registro fossilífero brasileiro, com dentes referidos ao gênero Massiacasaurus, no Maranhão, e o primeiro dinossauro descrito para o estado do Paraná, o Vespersaurus. O grupo dos Spinossauros também ocorreu no Brasil. Aqui encontramos animais como o Irritator e Angaturama, da bacia do Araripe, e Oxalaia, encontrado na ilha do Cajual, no Maranhão. Além dos espinossauros, na bacia do Araripe também foram encontrados outros dinossauros terópodes, como Miriskia, Aratasaurus e Santana Raptor, este último um parente distante dos tiranossauros, cuja preservação inclui músculos, vasos sanguíneos e outros tecidos moles. A única ave fóssil do Cretáceo do Brasil também vem de lá. Cratoaves é um indivíduo completo, apresentando inclusive sua cobertura de penas. O misterioso grupo dos Megaraptores, terópodes de grande porte com esqueleto muito leve e enormes garras nas mãos, está representado no Brasil por restos fragmentários, encontrados em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Ceará. O mesmo acontece com os Carcharodontosaurídeos e Unenlagiídeos. Além dos restos esqueletais, os dinossauros do Cretáceo brasileiro ainda estão representados por pegadas, cascas de ovos, penas isoladas e, pasmem, até vestígios de sua urina. Dessa forma, o Cretáceo do Brasil se mostra extremamente rico em espécies de dinossauros, sobretudo se considerarmos que boa parte do conhecimento sobre estes animais tem sido trazido à luz nos últimos 20 anos. Cada descoberta brasileira é como uma janela para um passado em que gigantes pescoçudos, predadores ágeis e carnívoros assustadores dominavam a paisagem, assim como no presente dominam nosso imaginário. O Rio Grande do Sul é tido como um dos berços dos dinossauros, juntamente com a Argentina. Entre os dinossauros mais antigos do mundo, encontrados em rochas do período Triássico, muitos deles são gaúchos. Os primeiros dinossauros não eram grandes como os tiranossauros ou os diplodocus. As espécies encontradas no Rio Grande do Sul eram relativamente pequenas, alcançando no máximo 3 metros de comprimento. Apesar de seu tamanho, muitos desses dinossauros fizeram parte do grupo dos gigantescos saurópodes, que é conhecido como Sauropodomorpha. Os sauropodomorfos são os dinossauros mais diversos no Triássico gaúcho, estando representados até o momento por animais como Saturnalia, Pampadromeus, Buriolestes, Bagualosaurus, Unaisaurus e Macrocolum. Alguns deles são conhecidos por fósseis bastante completos e bem preservados, como o Macrocolum, o que permite que conheçamos quase toda a anatomia de seu esqueleto. Quanto ao Buriolestes, um dos primeiros sauropodomorfos, suas características indicam que ele era carnívoro, mesmo fazendo parte do grupo que deu origem aos maiores herbívoros que já pisaram na Terra. Todos esses dinossauros eram bípedes, com a possível exceção de Naissaurus e Macrocolum, que poderiam andar em 2 ou 4 patas. Já outros dinossauros do Triássico gaúcho não são tão bem completos, dificultando sua identificação. O Nandomirim é conhecido apenas por ossos da perna, cintura, cauda e algumas vértebras de um único indivíduo,
enquanto o Erythrovenator é conhecido por um fragmento do osso de sua coxa esquerda. Estes dinossauros são considerados alguns dos mais antigos terópodes que já foram encontrados. Outro possível terópode é o Guaibasaurus, que apesar de ser conhecido por vários indivíduos, nada se sabe sobre seu pescoço, crânio ou dentes. O mais completo esqueleto de Guaibasaurus foi encontrado totalmente articulado, em uma posição muito semelhante à das aves. Um terceiro grupo de dinossauros triássicos gaúchos é o dos Herrerasaurides, grupo nomeado a partir do dinossauro argentino Herrerasaurus. No Rio Grande do Sul foram descritos 2 animais desse grupo. O Staurikosaurus, primeiro dinossauro encontrado no Brasil, foi coletado em Santa Maria no ano de 1936 pelo famoso paleontólogo Llewellyn Ivor Price. Seu nome significa Lagarto do Cruzeiro do Sul, em referência à constelação figurada na bandeira brasileira. Já o Gnathovorax, bem mais recente, foi encontrado em São João do Polesine e descrito em 2019. Esse grupo é típico deste período, pois foi completamente extinto no final do Triássico. No entanto, representa os primeiros dinossauros a assumirem a posição de predadores de topo de cadeia alimentar, papel que poucos milhões de anos mais tarde viria a ser dos grandes terópodes como os Carcharodontossauros, Tiranossauros, Spinossauros e Abelisaurus. O estudo dos dinossauros triássicos vem se beneficiando imensamente das descobertas do Rio Grande do Sul. Nas 2 últimas décadas, o número de espécies descritas para o estado mais do que triplicou, oferecendo informações importantes sobre a anatomia, ecologia, biomecânica e filogenética desses animais. Além do aumento no esforço de coleta de novos fósseis, equipamentos e técnicas de estudo mais modernas têm auxiliado para este avanço. Para contar a história dos seres que mais nos encantam na paleontologia, não podemos deixar de ver o que os fósseis gaúchos têm para nos mostrar. Quando comparada à representatividade fossilífera de outros períodos no território brasileiro, vemos que o Jurássico é muito pouco conhecido no nosso país. No entanto, o Rio Grande do Sul é único nesse sentido. Na região sudoeste do estado, em especial em Rosário do Sul e Santana do Livramento, ocorrem rochas depositadas no final deste período, com aproximadamente 152 milhões de anos. Conhecidas como Formação Guará, essas rochas representam um ambiente desértico, com dunas de areia e rios efêmeros. Neste ambiente, viveu um conjunto de dinossauros composto por saurópodes, terópodes, ornitópodes e anquilossauros, evidenciado unicamente por suas pegadas. Nas dunas fósseis também ocorrem tocas que, apesar de poderem ser atribuídas a vertebrados, não apresentam evidências de quem foram seus organismos produtores. Curiosamente, ao cruzarmos a fronteira entre o Brasil e o Uruguai, seguindo a sequência com as mesmas rochas, a situação se inverte, e muitos ossos e conchas indicam uma fauna ainda mais rica. Crocodilos, pterossauros, terópodes de diferentes linhagens, tartarugas, peixe-ósseos e bivalves gigantescos teriam vivido nos rios daquele período ou nos seus arredores. Não existe uma resposta de por que temos um tipo de registro no Brasil, com pegadas e tocas, e outro no Uruguai, com restos do corpo dos organismos. Mas pesquisas em ambos os lados da fronteira têm mostrado que existe um grande potencial paleontológico nessa região. A Era Cenozoica teve início há cerca de 66 milhões de anos e se estende até o tempo presente. Ela é dividida em 3 períodos: Paleógeno, Neógeno e Quaternário. O Paleógeno compreende um intervalo de tempo entre 66 e 23 milhões de anos, e é dividido em 3 épocas: Paleoceno, Eoceno e Oligoceno. Neste período, os continentes se encontravam isolados por mares rasos, de forma que a fauna e flora de cada um deles pôde evoluir de forma única. De maneira geral, o Paleógeno foi um período com clima quente, de modo que não havia gelo acumulado nos polos. Dessa forma, grandes florestas ocorriam em regiões como a Groenlândia e a Patagônia Argentina. No Paleógeno, mamíferos e aves se irradiaram, com novas e bizarras formas. Pela primeira vez, mamíferos alçaram voo com o surgimento dos morcegos e puderam ocupar os oceanos, com os primeiros cetáceos, grupo das baleias e golfinhos. Surgem neste momento também os primeiros ungulados, como os cavalos e cervos, os xenartros, preguiças, tatus e tamanduás, e os primeiros primatas.
uma linhagem de aves se adaptou muito bem à vida na Terra e ao hábito predador, sendo conhecidas como aves do terror. No final do Paleógeno, iniciou-se um forte declínio nas temperaturas, que tornavam-se cada vez mais baixas. A Bacia do Araripe, localizada nos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, reúne alguns dos mais importantes fósseis do Brasil, como os dinossauros Angaturama e Santana Raptor, este último encontrado com tecidos moles preservados, e o Pterossauro Tupandátylus, todos do início do período Cretáceo. Somados a todos esses répteis, os peixes são as verdadeiras estrelas da Bacia do Araripe. Além de serem extremamente diversos, eles também estão preservados de forma excepcional, alguns dos quais possuem até o coração preservado. São muitas as espécies de peixes encontrados no Araripe, e aqui no museu vocês podem ver alguns exemplos, como os gêneros Vinkschiffer, Tarrias e Dastilbe. Eles podem ser preservados tridimensionalmente, quando dentro de concreções, ou de forma bidimensional, quando no calcário, rocha conhecida como Pedra Cariri. A megafauna de mamíferos pleistocênicos é um conjunto de animais de grande porte, com mais de 100 kg, que incluía diversas espécies de meriungulados, como Toxodonte amacrauquenia, Glyptodontes, pampatérios, preguiças gigantes, mastodontes e o tigre-dentes de sabre, além de cavalos, lhamas e cervos. Estes grandes mamíferos estiveram dispersos por toda a América do Sul durante o Pleistoceno, de forma que é extremamente comum encontrar seus restos em leitos de rios, cavernas e rochas desta época. Sua extinção se deu por volta de 11 mil anos atrás, e uma série de hipóteses para explicá-la já foram levantadas. Entre elas, mudanças climáticas, competição e até a sobrecaça por parte dos primeiros humanos a chegarem no continente. Seja qual for a melhor explicação para tal extinção, é inevitável contemplar o fato de que os primeiros sul-americanos conviveram com esses gigantescos animais, e refletir sobre o futuro da fauna do nosso continente. O período Neógeno, segundo da Era Cenozoica, está compreendido no intervalo entre 23 e 2,6 milhões de anos. O resfriamento global, iniciado no final do Paleógeno, se torna ainda mais acentuado, com o consequente recuo das florestas tropicais e o início do acúmulo de gelo na Antártica, Polo Norte e regiões alpinas. Com menos florestas, os campos de gramíneas se expandiram, formando amplas pradarias e savanas, o que permitiu a irradiação e desenvolvimento de grandes mamíferos pastadores, como os bovídeos, os cervos, os cavalos e, na América do Sul, os meridiungulados. Este grupo encontra-se totalmente extinto atualmente e estava representado por Toxodon, Macrauquenia e outros animais. Os primatas tiveram um grande desenvolvimento e geraram a linhagem que deu origem aos hominídeos. O ambiente marinho já estava dominado por baleias e golfinhos com formas modernas, e seus principais predadores eram os tubarões. Com alimento em abundância, algumas espécies como Carcharodon megalodon podiam chegar a 16 metros de comprimento. Por volta de 5 milhões de anos atrás, as Américas do Sul e do Norte se conectaram por uma faixa de terra, o Istmo do Panamá. Essa conexão permitiu que houvesse um grande intercâmbio de espécies entre as faunas de ambos os continentes. Dessa forma, mamíferos até então restritos à América do Sul se dispersaram para o norte e vice-versa. O período quaternário é o último da Era Cenozoica e se estende de 2,6 milhões de anos até o tempo presente. Ele pode ser dividido em duas épocas, o Pleistoceno e o Holoceno, que se iniciou há 11 mil anos. O Pleistoceno marca o ápice da queda da temperatura global iniciada no final do Paleógeno, o que faz com que seja conhecido como a Era do Gelo. Este intervalo é marcado por ciclos, com períodos mais frios, glaciais, e menos frios, interglaciais. Foi neste momento que viveu aqui na América do Sul a famosa megafauna de mamíferos pleistocênicos, composta por mamíferos de grande porte. O final do último período glacial, e por consequência o início de um intervalo mais ameno, marca a transição para o Holoceno. O período atual está representado pela dispersão dos seres humanos, os Homo sapiens, para todos os continentes, e também pela extinção da megafauna. A partir daí, o que temos é o desenvolvimento da cultura, o domínio do fogo e dos metais e o início da civilização.
Os hominídeos são um conjunto de animais que inclui o ser humano e outras espécies fósseis e viventes, como os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. A nossa linhagem se separou da linhagem dos chimpanzés, nosso parente vivo mais próximo, há mais ou menos 7 milhões de anos, no continente africano. Algumas das primeiras formas que surgiram nessa linhagem foram o Horrorim, o Sahelanthropus e o Ardipithecus, todos aparentemente arborícolas e quadrúpedes. Ainda na África, entre 4 e 2,5 milhões de anos atrás, surgiram os Australopithecus, cujo fóssil mais famoso é a jovem apelidada de Lucy. O volume cerebral dos Australopithecus era menor que o nosso, e sua postura possivelmente era bípede. O gênero Homo provavelmente surgiu a partir dos Australopithecus, com diversas espécies contemporâneas entre si vivendo na África. Dentre elas, destacamos Homo habilis, do final do Plioceno ou início do Pleistoceno. Apesar de terem um porte semelhante ao dos Australopithecus, eles já conseguiram produzir ferramentas de pedra lascada. Outras espécies, como o Homo ergaster e Homo erectus, compreendem os restos mais antigos de humanos fora do continente africano, com registros na China, Indonésia e Europa. No final do Pleistoceno, ao menos duas espécies coexistiram, Homo neanderthalensis e Homo sapiens, a nossa espécie. Os primeiros eram menores, com 1,5 metro de altura, e mais robustos, e são encontrados basicamente na Europa e na Ásia. Eles eram capazes de dominar o fogo e produzir ferramentas de pedra, além de apresentarem uma cultura complexa que incluía rituais funerários e simbólicos. Alguns restos encontrados na Rússia, denominados homens de Denisova ou denisovanos, poderiam representar linhagens de neandertais, de humanos modernos ou até híbridos entre as espécies. A nossa espécie, Homo sapiens, surgiu na África por volta de 250 mil anos atrás. Capazes de produzir ferramentas e se comunicarem com facilidade, nós saímos da África e nos dispersamos por todos os continentes. O momento em que os humanos modernos chegaram na América do Sul é um tema ainda em debate. Em contraposição às ideias clássicas de uma colonização advinda da América do Norte há mais ou menos 10 mil anos, as datações dos restos mais antigos encontrados no nosso continente indicam uma idade entre 16 e 11 mil anos. Estes restos, encontrados na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, incluem a nossa mais antiga e emblemática conterrânea. O crânio de uma mulher de aproximadamente 20 anos de idade, encontrado na Gruta da Lapa Vermelha, representa a mais antiga brasileira, a Luzia. E assim, trazendo de volta à luz a memória dessa jovem mulher, encontrada no coração do território brasileiro e parcialmente destruída no lamentável incêndio que acometeu o Museu Nacional em 2018, paramos para refletir sobre nossa existência. Foi necessário um intervalo de 4,5 bilhões de anos, desde o surgimento da vida na Terra até o dia de hoje, para que possamos compreender nosso passado. Quanto tempo mais o nosso pálido planeta azul poderá nos acomodar? Nossa exposição